Bom, pessoal, então acho que deu um tempinho já para todos entrarem. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. É um assunto muito importante para a gente realmente refletir. Então, se tiver alguma dúvida, né, alguma colocação, fiquem à vontade, né, eu vou falando aqui, mas qualquer coisa podem me interromper, tá bom? Todo mundo está vendo, ouvindo, tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Bom, para a gente começar, vamos contextualizar um pouquinho sobre o que é o assédio moral, né, que a gente tanto fala, mas, de fato, o que significa, né? Então, o assédio moral, ele é a submissão do colaborador a situações que gerem nele um sentimento, né, de humilhação, de vergonha, de constrangimento, sendo repetido e prolongado, né? Então, para caracterizar o assédio moral, é claro que uma situação ela já é grave o suficiente, mas para que de fato a pessoa comprove que aconteceu o assédio, ela tem que ocorrer mais de uma vez e por um tempo. Tá? Essa conduta ela traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde física e psicológica do colaborador em risco, prejudicando todo o ambiente de trabalho. Então, quando acontece o assédio, né, seja ele moral, seja ele sexual, depois a gente vai falar um pouquinho à frente, ele gera, digamos que, riscos, né, mal-estar para todo o ambiente de trabalho. Né? Então, às vezes a gente acha que está prejudicando apenas aquele colaborador, mas isso tem um reflexo em todo o ambiente. Né? E um ambiente de trabalho inseguro e desconfortável, ele vai acarretar em atividades executadas com menor qualidade, em desagregação do time, em menos produtividade, em ruídos, né, falha de comunicação. Então, tudo isso ele acontece, né, a partir de um ambiente de trabalho que não é saudável. E dentro do assédio moral aí, a gente tem algumas classificações, né? O assédio ele pode ser vertical, que é entre líder e subordinados, sendo ascendente ou descendente, que a gente vai falar um pouquinho à frente. Horizontal, quando ele acontece entre colegas de trabalho que não tem nenhuma relação hierárquica, né, nenhuma relação de subordinação. E o misto, que seria a pessoa ela ser assediada tanto por superiores quanto por colegas de trabalho. Tá? Trouxe para vocês um exemplo aqui, vou passar um videozinho bem rápido, sobre o que é, né, o assédio aí vertical descendente, que é o praticado pelo líder contra o subordinado. E o vídeo é bem legal porque ele, inclusive, traz um exemplo de como trabalhar a mesma situação de uma forma que não configure o assédio. Né? E vocês vão ver que é muito da comunicação. Patrícia, deixa eu só dar um pulinho aí, só para no compartilhamento, acho que não habilitou áudio. Peraí. É só compartilhar aqui, ó. Stop share. Aqui tem share de novo. Share. Screen 2. Aí você vai clicar aqui, ó. Share sound. E isso aqui. Agora sim, share. Perfeito. Agora é só voltar para cá e dar play no vídeo. Oi? Tecnologia aqui é ótimo.
Conseguiram ouvir? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o vertical ascendente, né, que seria o inverso. Então, quando os subordinados, eles praticam esse assédio com a liderança. Como a gente falou lá no início, tem também o horizontal. Sobre esses três que nós vimos, ficou claro? Deu para entender? Sim. Sim. Ótimo. Nós temos aí mais 3 classificações. Essa eu trouxe de uma forma mais resumida, mas também é muito importante, que é envolvendo terceiros. Então, quando o assédio ele acontece por parceiros, por clientes, né? Então, de certa forma, né, a empresa ela também pode ser responsabilizada se a gente for conivente, né? Então, essa prática está, por exemplo, um cliente está perseguindo um colaborador, né? A gente sabe e não toma nenhuma medida, né, para prevenir. Então, isso também pode caracterizar. O institucional, que seria quando a empresa também é conivente ou pratica o assédio, mas com a maior parte dos colaboradores, né, ou a equipe toda. Por exemplo, eu vou colocar, a partir de hoje, uma meta que eu sei que ninguém vai atingir, né, mas eu quero pressionar a equipe e eles têm que dar um jeito de chegar, né? Teoricamente, a gente repassa isso para a equipe, se não acontecer, vai ter uma demissão em massa, né? Ou a gente sabe que, por exemplo, um líder está fazendo assédio com toda a sua equipe, né? E a empresa também não toma nenhuma medida, então isso caracteriza um assédio institucional. E o cyberbullying, ou assédio moral virtual, é quando ele é praticado através da internet, né? Ou, por exemplo, mensagens de WhatsApp, perseguição, stalker no Instagram, né? Redes sociais. Então, isso também pode caracterizar o assédio moral. Dúvidas? Vou seguir. Bom, e como que o assédio moral ele é tratado na legislação até o momento? Então, a Constituição Federal, já em seu artigo 1º, coloca a dignidade da pessoa humana nos fundamentos do Estado brasileiro. O artigo 6º do Decreto 9.571/2018 estabelece diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, determina ser responsabilidade das empresas não violar os direitos de sua força de trabalho, de seus clientes e das comunidades, mediante o controle de riscos e o dever de enfrentar os impactos adversos em direitos humanos com os quais tenham algum envolvimento. Também, acordos coletivos e convenções coletivas podem prever cláusulas que proíbam a prática do assédio moral, prevendo multas, tratamentos médicos e atenção à vítima.
Na atuação do Ministério Público do Trabalho, igualmente, este conjunto de normas tem sido utilizado para a instauração de procedimentos investigativos e inquéritos civis que resultam em termos de ajustamento de conduta e ajuizamento de ações civis públicas e outras medidas judiciais voltados para a inibição desta forma de precarização das relações humanas no trabalho. E a gente tem uma série de outras também medidas, eu não trouxe todas aqui para não ficar muito extenso, mas eu coloquei no nosso regulamento interno, que no final eu vou apresentar para vocês. Então, também foi criado um regulamento interno, né, no formato aí, realmente de uma cartilha, para a prevenção do assédio moral, e ele é um pouquinho mais extenso, né, traz mais informações. Inclusive, tem em tramitação, né, uma lei no Senado Federal para criminalizar mesmo essa questão do assédio moral, né? Enquanto ela ainda está em votação, isso não significa, né, que a ausência da legislação impeça a punição pela prática do assédio moral. Então, mesmo que essa lei não esteja, aí, digamos que totalmente, né, aprovada em todos os âmbitos, ainda assim a gente tem essa questão de responder ao assédio moral ou sexual, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, no âmbito administrativo, civil, né, e criminal. Bom, trouxe para vocês também sobre o assédio sexual, né, porque coisas que às vezes a gente, enfim, fala no dia a dia, né, e não percebe. Então, achei importante. Contextualizando, o assédio sexual consiste em conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios. Diferente do assédio moral, que exige a habitualidade da conduta, né, tem que ocorrer mais de uma vez, basta a prática de um único ato, né, para criminalização e caracterização do assédio sexual. Então, se a pessoa, né, se sentir aí assediada sexualmente, ela já pode, por exemplo, se for mulher, né, se dirigir aí à delegacia de proteção à mulher para fazer essa denúncia, né? Se for homem também, ele pode procurar, enfim, a fazer também a denúncia, independente se foi uma única vez, enfim, ou mais de uma vez, tá? E como assédio sexual é tratado na legislação. Então, a lei número 10.224/2001, artigo 216-A, coloca que é crime constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, né, com a pena aí de 1 a 2 anos. Tá? Então, a gente já tem realmente essa questão do assédio sexual um pouco mais avançada, digamos que em âmbitos né, de lei, enfim, criminal. E o que caracteriza, né, o que configura, então, tanto o assédio moral, depois a gente vai ver aí do assédio sexual. Insultos, xingamentos ou apelidos ofensivos, humilhação pública, exclusão ou isolamento deliberado de um colaborador, difamação ou disseminação de boatos prejudiciais, sobrecarga de trabalho intencional, ameaças verbais ou físicas, manipulação psicológica ou coerção, desqualificação constante e sem motivo do trabalho do colaborador, comentários de cunho discriminatório ou preconceituoso. Então, realmente, hoje a gente tem que estar cada vez mais atento, né, à forma que a gente se relaciona, né, que seja com os nossos líderes, com os nossos subordinados, e as nossas relações de forma geral. Né? Então, sempre com respeito, com cuidado, né, essa questão de eu dei um apelido e a pessoa acha legal, ela não reclamou, então não deve ofender. Então, a gente tem que
evitar, né? Porque às vezes a pessoa não falou que ofendeu, mas porque ficou também sem graça, constrangida, né? Jamais gritar, né, com o colaborador, expor, né? Ele, não, por exemplo, não fez uma atividade conforme foi solicitado, né? Então pergunta se ficou alguma dúvida, explica novamente, né? Não expor, né, no sentido de, você não dá conta, né, nem de fazer essa atividade que eu te passei, até uma criança consegue fazer isso e você não, né? Então, esse tipo de fala, ela configura assédio moral, tá? Ameaças, né, de qualquer cunho, enfim, e outros aí. A gente teria vários exemplos, né, mas vamos avançar. E o assédio sexual, insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual, gestos ou palavras escritas ou faladas de duplo sentido, conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas ou uso de expressões de conteúdo sexual, contato físico não desejado, convites impertinentes, solicitação de favores sexuais, comentários sexistas sobre a aparência física do colega. Então, por exemplo, fulano ou fulano tá nervosinho porque dormiu de calça jeans. Esse é um comentário extremamente agressivo, né, e configura, sim, né, se for uma fala aí, que a pessoa se sinta ofendida, e ela de fato né, uma fala ofensiva, configura assédio sexual. Tá? Mandar mensagens fora do horário e no contexto que não tenha nada a ver com o trabalho, né, figurinhas. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado, né, redes sociais, então, que tipo de foto que a gente está curtindo e comentando, como que está sendo, né, esse comentário. Então, assim, é bom a gente sempre estar atento e, se possível, evitar. Não que não possa, né, claro, se relacionar, ter amizade, mas a gente tem que observar até, né, que limite aí que a gente está estabelecendo nessa relação dentro da empresa. E o que não configura assédio, né? Eu não posso, então, falar nada para o meu colaborador? Você pode, sim, falar, pode cobrar, mas tem a forma certa, né? Então, solicitar que o trabalho seja cumprido com qualidade e eficiência, ok. Solicitar o cumprimento das metas, né? Desde que, como eu falei, não sejam metas, assim, inalcançáveis, né? Metas que a gente sabe que seria impossível do time conseguir conquistar. Aumento do volume de trabalho, desde que não sejam sazonais, né? Então, por exemplo, surgiu uma demanda de uma obra de contratação, por exemplo, de 20 colaboradores de uma vez. Ok, né? Uma demanda específica. É momento de fechamento de folha, de, às vezes, auditoria, enfim. Então, pode acontecer, né, de ter esses momentos, tranquilo, não configura assédio. Agora, se isso é algo que se tornou frequente, constante, né, a todo dia, já tem um mês que o meu colaborador, por exemplo, está reclamando de sobrecarga, ficando além do horário, né? Então, a gente tem que verificar essas questões. Mecanismos tecnológicos de controle, ponto eletrônico ou controle de metas, não são considerados assédio, né? Igual a gente falou acima, desde que sejam possíveis. E a condição física do ambiente também não é considerada, a não ser que o colaborador seja inserido naquela situação para fins de humilhação, né? Então, por exemplo, eu quero que aquele colaborador peça demissão. Então, eu vou dar uma máquina para ele que não funciona, vou pegar e colocar ele sentado, isolado do restante da equipe, então aí já se trataria de assédio. Tá? Então, não configura, desde que seja algo realmente do dia a dia. Responsabilidade de todos. Então, quem tem aí, digamos que a missão
de contribuir para a prevenção do assédio? Todos nós, tá? Claro que, enquanto líderes, a responsabilidade ela é um pouquinho maior, porque é exemplo, né? Então, se a sua equipe, né, sei lá, o seu subordinado, por exemplo, vê você gritando, né, vê você xingando, humilhando, né, seja que seja fornecedor, parceiro, falando mal, fazendo fofoca das outras pessoas, é claro que ela vai se sentir no direito de também fazer isso. Então, a gente tem que, como eu falei, quanto gestor, né, enquanto coordenador, se observar ainda mais para dar um bom exemplo. Então, todos nós, né, temos aí que respeitar e tratar os colegas de trabalho com dignidade e cortesia, não participar, tolerar ou ignorar qualquer forma de assédio, denunciar prontamente qualquer incidente de assédio, mesmo que você não seja o alvo, mas se você está presenciando, né, uma questão de assédio, você também pode, né, e tem por obrigação denunciar. Qualquer coisa, a gente vai falar um pouquinho depois do procedimento, onde, então, às vezes a pessoa ela está numa situação tão fragilizada, né, que ela não consegue sozinha ir fazer essa denúncia. Então, a gente tem por obrigação também, como colega de trabalho, apoiar, né, e realmente tirar a pessoa, né, dessa situação. Cooperar com as investigações, fornecendo informações relevantes de forma confidencial. E jamais praticar retaliação contra qualquer colaborador que denuncie um caso. Tá? Mas ele denunciou né, o tal coordenador, ou até o colega de trabalho, né, denunciou o colega que estava assediando, e a pessoa é minha amiga, então eu não quero mais a conversa com ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado também nesse momento. Tá? O assédio, ele traz uma série de consequências, né? Então, a pessoa ela já fica num momento mais para baixo mesmo, né? Mais depressiva, tem sintomas como, né, pode trazer, por exemplo, dor de cabeça, a perda de apetite, a falta do sono, né? Então, assim, já é um momento muito complicado. Então, a gente tem que buscar apoiar, né, e não isolar mais, enfim, deixar aquela pessoa de lado. Tá? Procedimento de denúncia e investigação, né, nós criamos aí alguns canais, então pode me procurar pessoalmente, né, deixo aí já em aberto, né, acho que a maioria tem meu contato, então se quiser chamar para conversar, se quiser mandar mensagem, e-mail, enfim, da forma que se sentir mais confortável, pode falar comigo. Eu quero fazer uma denúncia anônima. Então, lá dentro do site também a gente disponibilizou, depois eu vou repassar para vocês, e assim que a gente falar com a equipe também, né, vou encaminhar para eles. Agora a gente tem um link que é o canal do colaborador, então o colaborador pode entrar lá no site e também fazer essa denúncia de forma anônima. E as caixas de sugestões físicas também, a gente tem aqui, pelo que eu fiquei sabendo também, a gente tem algumas obras, se não tiver em todos, vamos providenciar, porque caso a pessoa ainda não esteja aí tão à vontade com a questão, né, do site, enfim, falar pessoalmente, ela tem essa outra opção da caixinha também, tá? E aí, enquanto grupo, né, empresa, a Vega se compromete a investigar prontamente todas as denúncias de assédio, garantindo a proteção do denunciante e do acusado. Tá? Então, a gente, claro, vai fazer a apuração, né? Não é simplesmente também porque é claro que é muito sério, é uma denúncia, mas vão ser apurados com outras pessoas também que estão próximas, né? Enfim, do convívio, para entender melhor essa situação e até que isso esteja concluído, segue realmente 100% em sigilo, né? Mas após a conclusão, a gente tem algumas medidas, né, algumas penalidades que podem ser aplicadas, como a advertência verbal ou escrita, a suspensão temporária, a transferência de setor,
a demissão por justa causa, e como a gente falou anteriormente, até medidas também na questão civil, né, como, por exemplo, a danos morais, né, e do criminal também a pessoa tem essa, se ela se sentir digamos que foi uma agressão física, né, ou um assédio sexual, ela também pode procurar seus direitos aí criminalmente, tá? A gravidade do assédio, a reincidência, o impacto na vítima e outras circunstâncias relevantes serão consideradas ao determinar as medidas disciplinares apropriadas. Até então, alguma dúvida? Não, não. Então, juntos podemos garantir um ambiente de trabalho saudável e acolhedor para todos do Grupo Vega, né? Faça a sua parte, na verdade, cada um fazendo a sua parte, né? A gente vai ter, com certeza, um ambiente de trabalho muito mais saudável, muito mais produtivo, né? Eu vou apresentar para vocês, deixa eu só sair aqui, o regulamento. Estão me vendo? Sua câmera tá fechada, Patrícia. Estão me vendo ou não? Eu Não. liberei ela aqui. Não? Sim, Não. tô te vendo. Sim? Sim. Sim, agora sim. Bom, pessoal, só para mostrar para vocês, eu vou mandar no grupo também dos líderes o regulamento, a cartilha, e um documento também para vocês assinarem, que participaram aí do treinamento, né, que estão cientes do regulamento, que estão cientes sobre o que caracteriza, né, o assédio. Essa daqui ficou a capinha do nosso regulamento. De antemão, aí tive a ajuda do jurídico, tive a ajuda do marketing, né? Então foi um trabalho aí a várias mãos, realmente ficou bem legal. E aí eu vou encaminhar lá para vocês e também vou providenciar uma dessa aqui para cada obra, né? Para as unidades, no caso aqui também a gente vai ter um, e depois vamos repassar aí com todos os colaboradores, tá bom? Deu para entender um pouquinho? Ficou tranquilo? Sim. Sim. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Qualquer dúvida também pode me chamar, igual eu falei, ou lá no grupo, ou no WhatsApp, enfim, forma que vocês se sentirem mais à vontade. Se tiver alguma dúvida depois também com a leitura e do regulamento, igual eu falei, a gente vai encaminhar o documento, e aí eu preciso muito que todos assinem, tá? Quem não estiver aqui na sede, pode qualquer coisa imprimir, assinar, e depois digitalize, me encaminha, mas a gente precisa, de fato, ter esse registro. Danilo, alguma questão? Não, não, é só realmente deixar todo mundo ter empatia aí, pensar aí nas atitudes, né? E é tudo com uma forma de como falar, né? Assim, de como se posicionar. E é isso, acho que todos possam se observar e contribuir para um ambiente Pessoal, tranquilo, harmônico. Pois não, alguém que gostaria de falar? sempre eu, né, Danilo? Desculpa te Ah, você cortar aí. tá aí. Imagina, pode me cortar. Ok. Fique à vontade, Rogério, importante. Patrícia, só um detalhe aqui, uma dúvida. A multiplicação para as obras, né? Que a gente está só no nível de lideranças, né? Como é que a gente vai fazer? Cada coordenador vai multiplicar isso nos canteiros, vai ter um trabalho específico. Podia falar um pouquinho sobre isso? Bom, a ideia é
que eu mesma consiga visitar e cada obra. A gente também vai deixar disponibilizado, depois eu vou fazer, claro, uma parte, né, como a gente fez esse muito voltado para os líderes, para deixar gravado, para que todos possam acessar, né, todos os colaboradores possam ver. Mas eu vou passar na obra explicando com a cartilha, né? Normalmente, não sei se a gente vai nesse primeiro momento já de imediato conseguir parar todos, mas eu vou passar com a cartilha, conversando com eles, depois que a gente fizer essa gravação e a disponibilização do treinamento para eles em vídeo. Ficou claro? Perfeito, claríssimo. Patrícia, Caio. Oi. Então, esse mesmo processo, se fosse possível, estender também para os estandes, o processo que vai ser feito nas obras, sabe? Se a gente conseguir fazer essa cartilha também dentro dos nossos estandes vendas, seria importante também, acredito eu. Não, sim, vou imprimir para todos, vai para os estandes, né, como para as obras também, todos vão receber. Beleza, valeu, muito obrigado. Isso, pessoal. Alguma dúvida? Então é isso. Oi. Aproveitando. Isso, aproveita e faz o merchan. Não, como se diz, é outro assunto, mas influencia. Na sexta-feira a gente vai ter o evento aqui, né, o Conexão. Não sei se todos já conseguiram ver, que eu mandei tem pouco tempo lá no grupo. E aí o Conexão, ele vai ser para todos os colaboradores aqui, né, no caso do administrativo e todas as lideranças. Então eu peço a participação de vocês também, os engenheiros, para estarem aqui conosco, tá? É um momento realmente para a gente tentar melhorar a integração, né, entre nós, a ver um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho a respeito de comunicação interna, de comunicação não violenta, então vai vir uma pessoa para nos apoiar, né, eu vou participar junto com vocês, mas vai vir uma pessoa realmente para ministrar sobre esse tema. Então, eu gostaria muito, né, da presença de todos, eu acho que vai contribuir muito para que a gente tenha, de fato, um ambiente de trabalho, né, não que não seja, mas a gente pode estar sempre deixando o nosso local aí mais agradável, né, enfim, e melhor para que todos desenvolvam o seu trabalho, né, tem até algumas pesquisas diferente essa questão de satisfação, de alegria do colaborador, né? E o colaborador, ele satisfeito, ele produz muito mais. Então, igual a gente falou durante o treinamento, né? Como líder e como gestor, acaba que a gente tem um pouquinho mais de responsabilidade em estar repassando, em estar reforçando essa cultura. E é isso. Perfeito. Muito bom. Então, tá bom, pessoal. Obrigada mais uma vez. Vou encaminhar lá, igual eu falei, qualquer coisa podem me chamar. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.